Filho da puta! Filho da puta! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Filho da puta! Dá sangue nessa porra! Vai tomar no cu! Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar, né, de mais uma vergonha, mais um vexame do nosso time. Mais uma goleada, né, nesse ano de 2025. Sofrida pelo Vasco da Gama, né? Primeira goleada do ano foi 3-0, né, para a equipe do Corinthians, né? O Vasco jogou fora de casa. Naquela ocasião, o Carille ainda era o técnico do Vasco. Foi um time ali reserva, né? Naquela ocasião, né? Um time reserva barra misto, misturado ali com alguns titulares, mas a maioria reservas, né? Vasco tomou uma goleada contra o Porto Cabelo, lá na Venezuela, né? Foi o único time daqui do Brasil a conseguir, né, fazer esse feito histórico, essa vergonha continental, né? Uma vergonha aí que só o Vasco conseguiu passar, perder de 4-1 para um time venezuelano. E não satisfeito com esse feito histórico, o Vasco acaba também de praticamente aí, né, conseguir bater outro recorde, né, negativo. Tomou uma goleada de 4-0 para a equipe do Independente Del Valle. Se for assim para comparar, né, com a goleada que o Vasco sofreu aí pro Porto Cabelo da Venezuela, essa do Independente Del Valle aí foi muito vergonhosa, né, mas passa longe de você tomar 4-1 de um time venezuelano sem tradição nenhuma, né? Um time que foi fundado há poucos anos aí, né? Se eu não me engano, a fundação do Porto Cabelo foi fundada aí mais ou menos em 2000, 2010, 2011. Um clube muito novo, né? Um clube aí promissor da Venezuela, que está aí crescendo a cada ano que passa, né? Disputando competições aí sul-americanas. E o Vasco perdeu, né, para o time do Independente Del Valle, que é um time que tem tradição na Sul-Americana, né, bicampeão da Copa Sul-Americana. Sem querer passar pano aqui, né, para a incompetência, para a incapacidade desse elenco ridículo, um elenco desequilibrado que o próprio diretor executivo do Vasco classificou esse elenco como um elenco desequilibrado, onde jogadores como Lucas Piton e João Vitor jamais poderia, né, ser titular. Eles são titulares porque o elenco é desequilibrado, né? Como o próprio diretor executivo que acabou de chegar no Vasco já conseguiu enxergar esse problema, nessa questão aí em poucos dias, né? Uma coisa que a diretoria incompetente do presidente Pedrinho, né? A diretoria incapaz, né? Uma diretoria omissa, não consegue identificar aí há mais de um ano de gestão, né, à frente da SAF do Vasco, né, à frente aí do futebol do Vasco da Gama, do associativo, à frente de tudo aí. A gestão do Pedrinho ainda não conseguiu identificar que esse elenco é desequilibrado, que a gente precisa de reforços urgentemente. O Ademar chegou esses dias, já viu que é um elenco desequilibrado, só que já vamos aí para mais de um mês aí de trabalho do Ademar à frente do futebol do Vasco, e até agora o Ademar só conseguiu fechar as renovações de Felipe Coutinho e também de Léo Jardim, e a contratação de Thiago Mendes é muito pouco. O Ademar daqui a pouco vai começar a ser questionado porque
A gente precisa urgentemente de reforços. Não dá mais para contar com essa zaga que é ridícula. E tinha jornalistas aí, né? Tinha o pessoal da imprensa falando que o Vasco não iria contratar zagueiros. Precisa, cara, de contratar zagueiros urgente. Esse João Vitor é ridículo. Esse Lucas Piton é uma avenida, cara. Eu sempre falei aqui que ele é ridículo. O último jogo que eu fui no estádio de São Januário contra o Bragantino naquela derrota, os gols aí que o Vasco sofreu, né? Foram aí falhas de Lucas Piton e João Vitor. Os dois sempre entregando a paçoca, os dois sempre fazendo merda dentro da partida. São jogadores aí que não servem para ser titulares de um clube como o Vasco da Gama, né? Um time como o Vasco da Gama. Esses jogadores aí, no máximo, seriam, em qualquer clube, né, do Brasil, teriam que ser aí, no máximo, para compor elenco, para ficar ali na reserva, né? De repente, como um reserva ali. Eles poderiam ajudar muito mais, né? Porque não iria ter muitas responsabilidades aí, né? Como você ser um titular de um time, né? Como o Vasco, um time que tem uma pressão muito grande, uma torcida apaixonada, gigantesca, que não deveria estar passando pelo que está passando, né? Com esse time ridículo, montado aí, né? Pela antiga gestora da SAF, e agora esse presidente ridículo do Pedrinho dando continuidade aí a todas as merdas, né? Contratando errado, assim como a SAF fez, né? A antiga gestora 777, trazendo Maxime Domingues, Jean Davi, agora acabou de contratar errado de novo, trouxe Garré, trouxe Lloyd, jogadores aí fracos, né? Maurício Lemos, ridículo, cara todo desengonçado. Teve uma péssima atuação também ontem na partida contra o Independente Del Valle. Ele, Lucas Piton, João Vitor foram ridículos. O Hugo Moura também não jogou nada. Até o Tietê se enrolando, pisando na bola, caindo. Entendeu? Até o técnico Fernando Diniz teve uma parcela de culpa aí, né? Porque no momento da expulsão era para ter continuado com o GB e com o Ryan lá na frente, né? E o Nuno Moreira. Ele vai emitir o GB, que estava muito bem no jogo, né? Que até antes da expulsão o Vasco teve mais oportunidades aí com o Independente Del Valle. O Vasco conseguiu jogar ali de igual para igual, né? Ou até melhor do que o Independente Del Valle. Depois da expulsão aí, o técnico Fernando Diniz não teve uma boa leitura de jogo. Para mim também teve aí uma partida à frente da equipe do Vasco aí, né? Muito fraca. Fernando Diniz aí não teve uma boa atuação, até escalou o time corretamente. Gostei muito da escalação inicial, né? Um time ofensivo com 4 jogadores ali de ataque, né? Na frente, o Ryan, Nuno Moreira ali, né? Fazendo ali as beiradas ali, não, o Ryan como ponta direita, o Nuno como ponta esquerda, o Vegete e o GB ali como os centroavantes. Gostei muito dessa formação, inclusive o técnico Fernando Diniz pode sim repeti-la em outros jogos aí, né? Dependendo da circunstância, tiver que propor jogo, tiver que correr atrás de resultado, pode sim voltar com essa formação, né? Dar mais uma oportunidade para essa formação, né? Agora, na questão da leitura de jogo, o Diniz, na minha opinião, deixou muito a desejar nessa partida aí contra o Independente Del Valle. Era para ter tirado o Verrete, ter deixado o GB, né? O GB e o Ryan ali na frente, o Nuno. Fora isso, não tem o que falar, né? O Diniz não tem aí opções no banco de reserva, opções decentes. Até conseguiu ali no final do jogo botar o David. Eu acho que já tem que começar e dar uma minutagem maior aí pro David, porque vai ser essencial para esse elenco capenga, né, que falta aí. Muitos jogadores, né, principalmente aí jogadores de profundidade, jogadores ali que fazem ali as beiradas, né, pontas. Esse elenco precisa
Para ser mais preciso, né? Esse elenco precisa urgentemente de pontas e o Ademar Lopes tem que contratar urgente. E essa diretoria ridícula aí, né? Tem que abrir o bolso, né, cara? Abrir aí o cofre, porque já é uma situação aí que não é mais necessidade, já passou de necessidade, é emergência. Independente se tem muito dinheiro no caixa ou não, tem que correr atrás aí de contratar pontas e também zagueiro aí, né? E pelo menos aí mais um meio de campo, porque quando o Felipe Coutinho se ausenta da partida, a gente não tem um substituto à altura, né? A gente viu nesse jogo aí, né? O que aconteceu, né? A falta que o Felipe Coutinho fez, mas ao mesmo tempo até agradeço que o Felipe Coutinho tivesse nessa partida aí, iria sobrar para ele, assim como tá sobrando aí pro Verratti, né? Um monte de torcedor, um monte de jornalista aí, a galera da mídia, a galera aí do YouTube, né? Da internet, chutando balde, chamando o Verratti de caneludo, isso, aquilo, outro. E eu acho que, na minha opinião, o Verratti nada tem a ver com isso, né? Foi culpa do Diniz que não teve uma leitura correta. E essa diretoria incompetente e omissa tem que contratar o mais rápido possível, dar aval para o Ademar, abrir o cofre aí, porque agora é uma situação emergencial, não tem mais para onde correr, não tem como ficar ali economizando, tentando fazer caixa, entendeu? A gente sabe que o Vasco tem dinheiro, o Vasco está na recuperação judicial, dinheiro não é o problema, até porque o Vasco não está pagando nada, né? Tudo que está lançado aí na recuperação judicial aí está congelado, até o juiz bater o martelo aí, né, para o Vasco ter aí um plano para pagar, né, essas dívidas. Então, o que tem no caixa, cara, abre o bolso e contrata, porque no final do ano eu não quero estar aqui chorando, não quero estar aqui xingando ninguém, desses bandos de vagabundo que tem que ser xingado mesmo, né? A gente já xinga aqui no dia a dia, mas eu não quero estar nervoso, xingando, triste, e vendo aí a torcida do Vasco também sofrendo, né? Mais do que já sofre, em casa aí de um 6º rebaixamento, né? Então, essa diretoria aí do presidente Pedro Paulo tem que contratar urgente, tem que abrir o caixa aí, né? Tem que dar aval pro Ademar ir no mercado e contratar zagueiro, contratar pontas, contratar jogadores aí pro meio de campo. Urgentemente, cara, não tem para onde correr. E a gente vê que o Vasco, né, paga aí, né, uma fortuna pro Felipe ficar andando de chinelinho, de bermuda no Equador, fazendo turismo, fazendo compras. Porque naquele vídeo que eu soltei aqui no canal, né, um vídeo curto, o Felipe ali andando de chinelinho, de bermuda, né, como se estivesse dando um rolezinho, né, a gíria que a gente usa aqui no Rio de Janeiro, como se o Felipe tivesse de rolezinho ali, né, passeando no Equador. E realmente ele tava, né, cara? O cara deveria estar ali uniformizado, né, com os uniformes do Vasco ali, né, no peito, de calça, tudo bonitinho ali, né, representando a marca Vasco lá no Equador. O cara não, tava de bermuda, tava bem à vontade, de chinelo, andando ali como se tivesse em uma colônia de férias, né. Um cara sem caráter, né. Felipe é ridículo. E pior ainda é o presidente Pedro Paulo, que é amiguinho do Felipe, né, que apoia os erros aí, né, de seu amigo e paga mais de R$1 milhão aí para ele ficar aí como supostamente diretor técnico do Vasco. O Felipe não é porra nenhuma. Felipe é apenas um mau caráter, né, um cara aí sem educação, um cara ignorante que tem ali um cargo no Vasco e se acha alguma coisa, né, mas não é nada. Não passa aí de um pela-saco, de um ex-jogador, né, que está ali sendo apadrinhado pelo presidente do Vasco, Pedro Paulo, que é um presidente aí omisso, né, um presidente mentiroso, né, um presidente aí que fez diversas promessas aí, né, antes de se eleger presidente do Vasco.
falou que ia reformar o CT, falou que ia ter a reforma de São Januário, falou que a gente ia ter um time competitivo, né? E nada disso até agora aconteceu. Só bravatas aí, né? Só promessas. Promessas e mais promessas aí, né? E não conseguiu fazer nada até agora. Eu acho que o presidente Pedrinho aí, né? Pedrinho não, Pedro Paulo, né? Falando aqui do presidente. Pedrinho foi um jogador, né? Do Vasco, foi um ídolo. Mas hoje em dia ele já não é mais jogador, ele é um presidente. Então não tem por que ficar aqui chamando ele de Pedrinho, né? Adoçando a boquinha, né? Tem que falar mesmo como se deve falar, né? Presidente Pedro Paulo, um cara omisso, um cara que não dá satisfação para a torcida do Vasco. A gente passou uma vergonha imensa, né, no Equador. Mais uma goleada aí, a terceira goleada que o Vasco toma no ano. E o presidente Pedro Paulo, nada de vir a público, né? Nada de fazer uma coletiva. Hoje mesmo ele deveria estar fazendo uma coletiva, né? Dando explicações aí à torcida do Vasco, tentando trazer aí, né, um alento para a torcida e também dar umas boas explicações aí, né, para a torcida do Vasco. E nada disso esse presidente omisso fez, né? Ele tá dando aí a resposta, dando silêncio como resposta, né, para ser mais preciso. E a gente vai deixar um videozinho aqui, né, da torcida do Vasco, homenageando essa cambada de jogador vagabundo, né? Esse elenco ridículo desse presidente omisso e vagabundo do Vasco, né, Pedro Paulo. A gente vai deixar um videozinho aqui da torcida do Vasco homenageando, né, a chegada aí dos jogadores no hotel, né? Ontem, depois da partida contra o Independente Del Valle, a derrota de 4-0 que o Vasco sofreu, torcedores aguardaram aí, né, a recepção, no caso, do ônibus, né, com os jogadores que chegaram no hotel, né, para descansar. E no caso, hoje já voltar para o Rio de Janeiro, né, hoje de manhã. E os torcedores aí não pouparam nenhum jogador do elenco, não pouparam o Felipe, e com toda razão, né? Xingaram todo mundo, esculacharam com toda razão, e isso aí também acaba, de certa forma, né, tranquilizando o coração aí dos torcedores, né? E eles representaram, você representaram eu, representaram todos nós aí, né? Milhões de vascaínos, xingando Lucas Piton, xingando João Vitor, xingando Felipe, xingando Maurício Lemos, xingando outros jogadores aí do elenco, né, que não jogaram nada e que mereceram aí ser xingados, serem cobrados, né? Mereceram também serem humilhados, assim como a gente fomos humilhados ontem na partida contra o Del Valle. Eu vou deixar esse vídeo aqui para finalizar o nosso vídeo aqui de hoje, né? Também um vídeo aí de cobrança, um vídeo de tristeza, né? Pela derrota, pela humilhação que a gente sofremos aí, né? E agora a gente tem que aguardar para ver se vai ter alguma atitude aí dessa diretoria incompetente do seu Pedro Paulo, se vai ter aí alguma mudança, né? Se vão contratar reforços, a gente tem que aguardar. A gente vai trazendo tudo durante essa semana aqui no canal. Qualquer informação, qualquer novidade aí, a gente traz aqui no canal. E é isso, fiquem com o vídeo aí dos torcedores do Vasco na recepção aí do ônibus que chegou, né, depois da partida contra o Independente Del Valle, para descansarem no hotel aí. Receberam uma linda homenagem, né? Mereceram. Tamo junto, torcedor. Fiquem com o vídeo aí. Queremos jogador! Queremos jogador! Queremos jogador! Queremos jogador! Queremos jogador! Nós queremos jogador! Queremos jogador! Queremos jogador! Seu merda! Queremos jogador! Queremos jogador!
Cadê a contratação? Cadê? Cadê as contratação? Vai tomar no cu, Puma, também! Cadê o merda do Piton? Ele tem arroz de não! Não come arroz de seu merda! Seu merda! Saga de merda! Vamos junto! Valeu, Leijardinho! Valeu, Leijardinho! Pede jogador, Verrete! Pede jogador, Verrete! Pede reforço, que tá fora! Pede pra sair, Teixeira, porra! Vai ser o merda! Vamos jogar, cara! Seu merda, aposentado! Aposentado de merda! Acompanhando aqui agora a chegada do Aí elenco também, do o Vasco. merda também, Vitor Luiz, vai tomar no cu! Tá aí a chegada do elenco do Vasco. Cadê o babaca no Piton? Protesto da torcida Cadê o aqui. babaca no Piton? O Piton é o mais esperado aqui pelo torcedor, a torcida indignada nesse momento. O torcedor vascaíno aqui na live falando, time sem vergonha, time frouxo, diretoria frouxa. O jogador um falando aqui, ó, renuncia Pedrinho, renuncia Felipe. O TH mandando, ninguém aguenta mais. A maior vergonha da história do Vasco contra o Puerto Cabelo e agora contra o Independente Del Valle. Tá aqui o torcedor vascaíno, tá falando aqui na nossa live ao vivo. Obviamente, a gente vai trazer para vocês todas as mensagens aqui. A galera pedindo a saída aqui da atual diretoria do Vasco. É o que está sendo transmitido. Dá a cara, Piton! Tá correndo por quê, filha da puta? Cadê tu, Piton? Cadê? Bota a cara, Piton, caralho! Filha da puta! Covarde do caralho! Covarde vai jogar 11 minutos expulso! Seu merda! Filha da puta! Não vai vestir mais a camisa do Vasco não, seu arrombado! Porra! 11 minutos expulso, caralho! Porra! Momento de tensão aqui, torcedor do Vasco aqui. Olha o tricolor aí também, filha da protestando puta, aqui também. contra o time, tá? Tietê saindo aqui, João Cara, Vitor. João, seu merda! Vamos jogar, João João Vitor! Vitor, merda! Mete seu merda! Vai tomar no cu! Filha da puta! Deixa eu sair, porra! Tá debochando por quê, filha da puta? Vai se fuder! O João Vitor acaba de olhar pro torcedor. Olhando com deboche, seu arrombado! Vai pro Fluminense! Tricolor de merda! Tricolor de merda! Porra, Filho da puta! Filho da puta!